Em nome do Pai, que me criou, em nome do Filho, que me resgatou, e em nome do Espírito Santo, que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. A minha mãe, eu te amo e tu me amas, dai-me um gole da vontade divina, minha alma, me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Coroa da Santidade, continuando então, sobre a virtude da humildade, agora lutando contra o orgulho. O presente de viver na vontade divina é o maior presente que Deus pode dar. Ele não vai dar para os orgulhosos, ele prefere espalhar os orgulhosos em sua presunção. Se você deseja que as pessoas pensem em você como tendo o presente, você não o receberá. Se ao ter o dom você se considera acima de qualquer outra alma, não lhe será concedido. O desejo e a busca pela ocultação estão entre os meios mais poderosos para destruir o orgulho. Essa ocultação foi um fator definidor da própria vida de Luísa. Da mesma maneira, você deve tomar cuidado onde permitir que seus pensamentos vaguem. Ao fazer o bem, você sonha acordado com as pessoas descobrindo? Ou melhor ainda, descobrir enquanto... você sonha acordado com as pessoas descobrindo que você é especial? Tipo assim, né? Ou melhor ainda, descobrir enquanto ainda pensava que você não queria que ninguém descobrisse? Pare com esse pensamento e lembre-se de que seus pensamentos não são seus, assim como suas ações. Deus deve ser soberano sobre todos eles. Incentive em seu coração um sentimento de santa vergonha ao pensar em alguém que o admira, né? Em você pensar que alguém o admira, pois sabe como é fraco e miserável. Talvez apenas você, seus confessores e somente Deus saibam exatamente a extensão disso. Então, ele está dizendo aqui que a gente é aquilo que todo mundo diz, né? Que todos os ensinadores, todos os doutrinadores da divina vontade ensinam, que a gente quando quer falar a verdade do dom, a gente pode cair nesse erro, cair nessa realidade de que você está querendo mostrar que você é melhor que os outros por causa do dom da divina vontade. E do jeito que eu falo aqui no meu canal, com certeza qualquer pessoa vai pensar que eu penso assim, de que eu sou especial, de que eu sou maior do que as outras almas. Mas só que é o seguinte, é complicado, porque humildade, ele mesmo, o próprio Daniel O'Connor, falou sobre o que a Santa Faustina falou, que a humildade é a verdade. Ele mesmo disse aqui ontem, a gente leu, que ele falou que a humildade é a verdade. Se você, olha como eu penso, eu sou totalmente uma doutrinadora da divina vontade, totalmente diferente dos outros que são assim. E Jesus fala para mim por que eu sou. Porque isso é humildade. Falar a verdade. Então, como que as pessoas vão conhecer o dom de viver na divina vontade se eles forem enganados? Se eles forem iludidos? Se falarem que não, isso não é nada. Não pode, tá? Jesus, ele claramente fala para Luísa no livro do céu inteirinho que o dom da divina vontade é uma coisa que todo mundo vai brigar para ter. Que se todo mundo soubesse o quanto isso é maravilhoso, as pessoas competiriam entre elas para ver quem que quer ter o dom mais rápido possível. Então, como que pode Jesus falar isso e eles não lerem? Eu queria entender como que pode Jesus falar uma coisa dessas e eles não lerem, ou se eles leram, passaram batido. Os doutrinadores da divina vontade. Não é ter orgulho do dom. Não é jogar nas caras das outras pessoas, como eu fiz ontem. Eu fiz um áudio aí falando que dó que você não tem o dom de viver na divina vontade, né? De repente, você vai ouvir a minha voz falando aquilo e vai falar, nossa, ela tá se achando, né? Porque ela tem e eu não tenho. Jesus fala que você tem que ter uma ganância santa pelo dom de viver na divina vontade. Que ele quer que você tenha essa gana,
Como que a gente vai despertar nas pessoas essa vontade, essa ganância de ter o dom de viver na divina vontade, se a gente fala que o dom não é lá essas coisas? Eles estão falando que o dom é maravilhoso. Aline, eles estão falando que o dom é lindo, que o dom é maravilhoso, que não sei o que, não sei o que, não sei o que. Mas o medo deles é muito maior. Jesus mostra para mim que o medo deles de não ter o dom por causa de repente, por alguma atitude externa que eles vão expor, né? Ao falar do dom, o medo paralisa. E não tem o dom mesmo. O medo não é um sinal de Deus. Então ele fala aqui, né? Se você se considera acima de qualquer outra alma, não lhe será concedido. Eu entendo o que ele quer dizer. Quando uma pessoa vem buscar o dom para poder se expor. Eu tenho o dom da divina vontade. Qualquer pessoa, tem pessoas que vão ver. Jesus é que tem que olhar, não é as pessoas. Tem as pessoas que vão ver de um jeito. Que são pessoas com contaminação da vontade humana no alto grau. Pessoas que querem realmente assumir que tem o dom de viver na divina vontade para provar alguma coisa. Querem dizer, eu tenho para provar alguma coisa. É impossível. Jesus fala para mim, é impossível uma alma ter capacidade de falar que tem o dom da divina vontade se ela não tiver. É impossível. É impossível. Ele falou que é impossível para mim. É impossível. Ele falou que o dom é tão poderoso que ele acaba com a pessoa antes dela pensar em falar uma coisa dessas. Então, eles vivem muito no humano aqui. O trabalho do Daniel O'Connor ainda fica muito no humano. O trabalho dos outros doutrinadores, inclusive padres, fica muito no humano. Eu leio os conteúdos que eles escrevem e eu nem gosto de colocar aqui. Porque fica muito no humano, fica muito na letra, fica muito na teoria. Falar que esse dom é magnífico e que você é um filho da divina vontade, que você quer ser essa santidade, que você quer buscar essa vida divina em você, que você tem que falar a verdade. Tem que falar, esse dom é a coisa mais maravilhosa que Deus já enviou para a terra. Esse dom é o presente mais maravilhoso. Eu quero viver desse dom. Eu quero cada vez mais pedir o reino da divina vontade. E quando eu estou vivendo no dom e está sendo desse jeito aqui, sinceridade, verdade, honestidade, sinceridade. É a coisa mais maravilhosa e é a mais humilde de todas as atitudes de uma pessoa. É ela ser humilde o bastante para poder colocar a cara na frente de qualquer pessoa e dizer: eu estou buscando essa graça. Eu estou querendo essa graça para mim. Eu estou vivendo nesta graça. Mas não é mérito meu, é só dizer isso claramente. Não é mérito meu. Esse mérito é de Deus. Eu falo aqui constantemente quem eu sou. Nada. Fala a verdade, só falar a verdade. Falar a verdade não dói, gente. Aí não, eu tenho que me comportar de um jeito para provar para as pessoas que eu tenho dom. Isso é soberba e orgulho. Se esconder para poder as pessoas, ela está se escondendo, ela é oculta, ela não fala da divina vontade. Eu não, Jesus sabe o que ele fala para mim? Jesus fala assim: anda com a camiseta da Luísa Picareta. Mostra para todo mundo que a divina vontade existe. Eu quero que as pessoas andem nas ruas. Eu andei nas ruas esses dias com a máscara, com a Luísa. Todo mundo ficou olhando para a foto. Todo mundo olhando para a foto. Para a camiseta. E aí ele falou, enquanto as pessoas olhando, ele estava falando comigo. Tá vendo? Eu quero que todo mundo já tenha visto esse rosto. Eu quero que todo mundo já tenha visto esse rosto. Porque quando eu começar, a falar de vez mesmo, proclamar a Luísa nos telhados, aí as pessoas já vão ter falado: nossa, eu já vi ela. Eu já vi ela em algum lugar. É assim que eu quero. Então vocês têm que usar a camiseta da Luísa e dizer: eu vivo o dom da divina vontade.
Divina vontade reina na minha vontade. Vocês têm que dizer claramente, mostrar para o mundo inteiro que vocês são reais. Senão ninguém vai acreditar. Jesus que fala para mim isso. Por que Jesus só consegue falar comigo? E os outros que ensinam a divina vontade, ele não consegue? Que estranho, né? O crescimento da santidade para você é realmente um meio para algum objetivo inútil. Nesse caso aí que ele está dizendo, né? Só se for. Talvez fazer com que essa ou aquela pessoa o respeite mais, ou subir nas fileiras da sua paróquia, a ordem. Nossa, gente, eu nem vou na minha paróquia mostrar que eu sou filha da divina vontade, eu nem me perco tempo, eu só converso com meu padre e olhe lá. Só por Deus. Planeje maneiras práticas de garantir que outras pessoas sejam agradecidas por seus esforços. Nada a ver, não precisa disso. Nada a ver. Vou pular essa parte. Não gosto de homens falando de homens, de coisa humana. Eu não aguento. Na festa da Imaculada Conceição, Nossa Senhora disse a Santa Faustina: desejo, minha querida filha, que você pratique as 3 virtudes que são mais queridas e agradáveis a Deus. A primeira é a humildade. Humildade e mais uma vez humildade. Então, verdade, verdade e mais verdade. Humildade é verdade. Embora a humildade não seja uma virtude moral, virtude sobrenatural, dom do Espírito Santo, nem fruto do Espírito Santo, é, no entanto, um atalho, um elevador quase para todos eles. É a chave para receber graça de todas as perfeições da alma que alguém pode buscar. A humildade produzirá os melhores resultados com a maior rapidez. Santa Faustina depois se refere à humildade como a mais preciosa das virtudes. Tendo estabelecido o lugar que a humildade merece em nossas vidas, propõe a seguinte norma de 4 palavras para guiar todos os nossos pensamentos, palavras e ações, sempre que a virtude da humildade estiver em questão. Em caso de dúvida, humildade. Passando então de nosso ataque frontal, vamos considerar a próxima virtude fundamental. Tem tanto trecho que Jesus fala do orgulho, tanto trecho. E ele não colocou os trechos de Jesus, ficou falando eu vou ter que buscar esses trechos para falar para vocês do orgulho. Nossa, perde todo o trabalho de Jesus quando a pessoa faz isso. Vamos lá, vamos continuar. Fazer o quê? Nossa, me desanima, gente, ler essas coisas às vezes. Deus não perde um segundo. Ele entende muito melhor do que nós o quão incrivelmente precioso é esse período muito curto de tempo que passamos como peregrinos na terra. Portanto, Ele está sempre tentando nos transformar em grandes santos, mas isso não pode ser bem sucedido se recusarmos a estarmos atentos a esse empreendimento. É isso mesmo. Jesus diz a Luísa: o que eu queria de Adão, o pequeno sacrifício de privar-se de um fruto, e isso não me foi concedido. Como eu podia confiar nele e pedir-lhe um sacrifício maior? O mesmo acontece em todas as criaturas. É minha maneira usual de pedir pequenos sacrifícios, privando-se de algum prazer, de um desejo, de um pequeno interesse, de vaidade, de desapego de algo que parece não causar mal algum. É Jesus quem faz isso, é Jesus que destrói a pessoa, destrói a soberba da pessoa, o orgulho. É Jesus quem trabalha isso, não é a pessoa por si própria. Ela só tem que viver na verdade, falar a verdade, assumir a sua realidade, assumir que quanto ela é falha, entendeu? Essas pequenas provas que Jesus pede, que é os testes que eu falo tanto, como pequenas prateleiras para colocar no grande capital da minha graça. Ele diz, a fim de dispô-las a aceitar sacrifícios maiores. É Jesus que fala, essas pequenas provas, pequenos testes servem como pequenas prateleiras para colocar o grande capital da minha graça, a fim de dispô-las a aceitar sacrifícios maiores. Quantas santidades começam com um pequeno sacrifício e quantos, depois de negar-me um pequeno sacrifício que lhes parecia ser algo sem importância, permaneceram magricelos, bons, cretinosos em compreendê-los, fracos em caminhar no caminho que leva ao céu. Portanto, minha filha, isto leva maior tempo aos pequenos sacrifícios que aos grandes, porque os pequenos são a força dos grandes.
Oh, com que frequência tragicamente os cristãos saltam para a defensiva na menor sugestão de uma sugestão, seja interior dentro de seus próprios corações ou mentes, ou exterior da palavra de outro ou algo que não é intrinsecamente mal. No entanto, deve ser abandonado e abandonado simplesmente, porque não está ajudando e talvez esteja dificultando o crescimento espiritual. Mas é o próprio Deus quem faz essas sugestões, fazendo isso diretamente dentro do próprio coração, ou usando outra pessoa como mensageiro. Ele está falando dos testes aqui. Jesus, ele manda teste todo dia para detonar com você. Entendeu? Ontem, por exemplo, tem uma pessoa que eu comecei a atender e ela está totalmente, começando praticamente do zero agora. E aí deu o maior problema para ela conseguir achar as orações que ela tinha que rezar, que eu pedi para ela rezar. Ela teve maior dificuldade para entender, estava tão nervosa por causa dos problemas da casa dela e tal. E aí eu peguei e falei para ela assim, é o primeiro teste. Jesus, ele não vai dar nada de graça para você. Né? O primeiro teste é você até começar a rezar. É o primeiro teste. Né? Então tem que ter paciência com você. Até eu perdi a paciência com ela ontem. De tanto que ela estava nervosa. Aí eu peguei e falei pra ela assim, filha, desculpa, mas esse é o teste, não isso é pra você, pra mim também, pra poder eu lidar com você, até eu tô tendo um teste, porque, nossa senhora, né, calma, não é assim, tem que ter paciência, vamos lá, você tá com dificuldade, calma, respira, é Jesus quem detona com a pessoa mesmo, não é ela própria, entendeu? É impossível, Jesus falou, é impossível uma alma que vive de verdade o dom da divina vontade, que vive de verdade, que experimenta os testes realmente, se sentir alguma coisa, se sentir que é melhor que os outros, é impossível. Jesus detona com a pessoa 24 horas por dia, direto. Ele sempre está constrangendo a gente na nossa vontade humana. O tempo todo ele está contrariando a gente com todas as atitudes que acontecem. Quem vive na divina vontade entende isso. Eu ensino vocês a entender isso aqui, nesse canal. Ai, meu Deus do céu. Eu não queria ser uma pessoa. Eu não queria chegar nessa... Não queria estar nessa posição, Jesus. Não queria. Ai, não é fácil, gente. É responsabilidade. É responsabilidade você estar numa posição onde Jesus, ele conta com você, onde ele te ensina como realmente é o dom. Aí ele fala pra mim, nossa, Aline, eles estão falando errado, eles estão entendendo tudo errado, Aline. Eles se fecham, os outros que estão vivendo na divina vontade se fecham, né? Não vivem o dom de verdade porque não acreditam. Ai, meu Deus, eu sei. Até difícil ficar ouvindo Jesus falar essas coisas comigo. Não é fácil. Infelizmente, eles não entendem o assunto completamente. Ele está falando dele mesmo. Mas se não houver nada intrinsecamente errado com o que eles estão fazendo, o que em si é muitas vezes duvidoso, isso não muda o fato de que eles estão fazendo não é propício ao seu crescimento espiritual. Eu nem sei o que ele está falando aqui. Adão recusou o sacrifício de uma simples fruta. O teste, né? Aí ele tá falando do teste. Então vamos ver o que ele tá tentando falar aqui. Continuando com esses hábitos que eles são tão rápidos em defender, estão rejeitando esses pequenos pedidos de Jesus por pequenos sacrifícios, assim como Adão recusou o sacrifício de uma simples fruta. Como então eles podem fingir se surpreender se Deus não confia neles com algo significativo? Como eles podem fingir se surpreender quando permanecem atolados dia após dia, mês após mês, ano após ano, exatamente nos mesmos vícios? É porque vive na vontade humana. É tão fácil viver na vontade humana, gente. Viver na vontade humana é você dar atenção para essas minúcias humanas, a essa necessidade de provar alguma coisa para as pessoas. Ele está dizendo aqui que não se preocupe em provar para os outros que você tem o dom, mas é ele mesmo que está ensinando você a querer provar para as pessoas que você tem o dom. Com uma receita de bolo, falando claramente, olha, uma das receitas de bolo do dom da divina vontade é você ficar quietinho. Ficar quietinho, nunca assumir que você tem o dom. Só de você assumir que você tem o dom da divina vontade, você não tem. É ridículo. É uma receita de bolo. Não existe isso. Na divina vontade não existe receitinha de bolo. Não tem receitinha de bolo.
Não tem assim um método de como saber. Jesus, ele dá os sinais: paz, né? Aniquilação de si mesmo. Ele dá os sinais, mas esses sinais são os sinais mais reais possíveis. Realidade, não é ilusão, não é uma coisa que você tá ticando. Eu consigo fazer isso, uma tarefinha do receita de bolo. Eu consigo ficar quietinha, eu consigo não falar que eu tenho dom. E aí você não tem mesmo, porque você só tá buscando falar que você não tem o dom, para poder você não mostrar que você, para você mostrar para as pessoas que você é humilde. Isso é humano, isso é vontade humana do mais alto grau de ridículo, de nojento. Jesus Cristo deve ficar louco vendo isso. Jesus, ele quer verdade, ele quer sinceridade, honestidade. Ele fala para Luísa, fala para Santa Faustina o quanto a alma tem que ser sincera. Tem que chegar lá no padre. Ontem eu estava vendo o filme Amor e Misericórdia. Tem que chegar no padre e falar o que ele, como a Santa Faustina falou: sou padre, sou pouco. Eu vi o Senhor antes de eu te conhecer. Aí o padre: quê? Você é louca, vou mandar você pro hospício. Você vai ter que... Você tá bem na cabeça, irmã? Jesus mostrou o Senhor para mim antes de eu te conhecer. Isso é humildade. Aí no final do filme ele falou assim: eu nunca vi uma alma tão humilde como ela. Criança. Jesus fala assim: eu quero as criancinhas. A criancinha, quando ela é criança, quando a alma é uma criança, ela se preocupa em ficar ticando receitinha de bolo? Ela vai falar a verdade, como realmente ela é, na humildade verdadeira. É isso que Jesus espera de nós, que nós sejamos criancinhas, que acreditemos. Se ele fala: filho, você é meu filho, você é meu rei, e você vai falar assim: Jesus, se eu sou seu rei, que maravilha, Jesus, que legal. Você é meu filho da divina vontade. Uau, Jesus, que legal, Jesus. Você tem que assumir isso de verdade. Ai, meu Deus, me ajuda com essas pessoas, Senhor. Eu não posso nem ficar lendo um negócio desse. Como que eu vou continuar lendo uma coisa dessa? Como que eu vou ensinar para vocês o que o Daniel está ensinando? Judiação, eu tenho dó desse. Agora eu tô arrependida de ter dado o download desse livro para todo mundo ler. Porque daí a pessoa vai ler sozinha e vai cair na mesma conversinha. Mas Jesus sabe o que faz. Tudo que eu faço é Jesus que faz, é Ele que manda, não é eu. Se a pessoa não quer ler comigo aqui, o problema é dela, né? A memória é o começo do bem. Jesus falando, eu vou ler as partes de Jesus, tá bom? Tá? A memória é o começo de um bem. E não apenas produz a origem de todo o bem na vida, mas depois da morte, se alguém também produz a origem da glória, quanto mais a alma se lembra do que me pertence, minhas graças, as lições que eu dei, mais cresce a quantidade de meus bens dentro dela, a ponto de, incapazes de contê-los, transbordar para o bem dos outros. Aí ontem eu estava vendo um vídeo, né, da Marjorie Dahl, ela falando o que Jesus falou, né, que Jesus falou para ela. Nesse momento, não ouçam o que a igreja diz. A igreja está numa confusão. Ouçam só o que eu disse. Jesus falando para Marjorie, falar para a gente. Ouçam só o que eu disse, não o que a igreja diz. Nesse momento a igreja não está sabendo dizer nada. Jesus falou para ela, e eu acredito verdade nisso. Porque eu só ouço o que Jesus diz. Eu não fico prestando muita atenção no que a igreja diz. É impressionante. Por eu ouvir tanto Jesus, ouvir tanto Jesus, ouvir tanto. Eu estou 7 anos ouvindo só Jesus. 7 anos. Sabe o que é você ficar com Jesus na cabeça 24 horas por dia falando com você e você ligando os pontinhos? O Espírito Santo te ajudando a entender tudo. Imagina. Aí eu vou ler os documentos da igreja, vou lendo essas coisas da igreja, eu consigo ver o que tem Espírito Santo e o que não tem, assim, um piscar de olhos. Eu consigo identificar aonde tem humildade, onde tem vontade divina, aonde tem vontade humana, eu consigo, porque de tanto que eu aprendi a interpretar modo de falar, né? Entender. Eu aprendi, conheci Jesus de verdade. Sei aonde está Jesus, aonde é de Jesus, onde não é. Claro que Jesus é o único que pode me enganar. Jesus pode me enganar. Ele pode. É Ele que tem esse poder de chegar em mim e permitir uma situação onde eu não vou identificar que é Ele.
E é normal, isso acontece às vezes, muitas vezes. Porque ele ama fazer isso com a gente, nos colocar no nosso devido lugar. E ele faz isso por amor, porque ele quer a gente na prateleira lá dos santos. Então, ele faz isso por amor. Ele permite que nós passemos por testes terríveis, aonde Satanás vem para destruir a gente, para a gente poder corresponder. Mas graças a Deus eu tô indo bem, graças a Deus, correspondendo por causa de ouvir somente a voz de Jesus, né? Vamos ver o que ele fala aqui. Felizmente, podemos ajudar nossa memória nesta tarefa. Por exemplo, podemos colocar lembretes sagrados. Tá vendo? Ele acha que tudo tem que ser uma receitinha de bolo. Sejam quais forem as citações, imagens, etc., que nos tocam mais, em lugares que costumamos vê-los, na nossa mesa, no painel do carro, a mesa da cabeceira, em frente à cama. Podemos desenvolver hábitos humanos, o momento em que eles geram servirá como uma grande ajuda para a memória. Podemos ter certeza de colocar as coisas necessárias para a nossa santificação em nossos calendários, não apenas as coisas necessárias para cumprir nossos deveres no mundo. Eu não preciso disso. Atenção, também significa não deixar que atos ignóbeis, não sei o que quer dizer isso, entrem em nossas vidas cronologicamente entre a nossa chegada a conhecer a vontade de Deus e a nossa. Na execução do mesmo, pois esses dois eventos devem sempre ser simultâneos. Jesus conta a Luísa como cosmicamente trágico. Mesmo uma pequena hesitação em fazer a vontade divina é uma vez que essa vontade é conhecida, como o mesmo suspiro de queixa faz todo o céu lamentar. Mas não fazemos isso o tempo todo? Permitimos a nós mesmos um breve olhar exterior ou interior, antes de prosseguir com o que já sabemos que é a vontade de Deus, porque as circunstâncias revelaram que é assim. Isso é rebelião. Permitimos a nós mesmos um breve olhar, exterior ou interior, antes de prosseguir com o que já sabemos que é a vontade de Deus, para as circunstâncias revelaram que é assim? Isso é rebelião. Ele está falando se a gente fica prestando atenção se é vontade de Deus ou não é. É isso. Isso é rebelião. Fazemos o que sabemos que devemos, mas somente depois de garantir que seja conhecido por aqueles que estão ao nosso redor. Ridículo, né? Ou se estivermos sozinhos, pelo menos pelo ar vazio ao nosso redor, como estamos irritados por termos que fazer isso. Isso é rebelião. Tudo bem, é tudo rebelião mesmo. Né? Criamos pequenas regras para nós mesmos que permitem um período de ventilação, queixas ou reclamações quando algo não corre como esperávamos ou queríamos. Isso é rebelião. É verdade. Jesus fala muito dessa parte também. E quando ninguém mais pode ver ou ouvir, nos permitimos amaldiçoar nossas circunstâncias, talvez com exclamações na linha de acreditável ridículo. Isso é rebelião. Então, vamos ver o que ele está falando aqui, porque eu acabei pulando uma boa parte do que ele fala, né? Então, aqui. Atenção, também significa não deixar que atos ignorados, ignóbeis e ignorados, entrem em nossas vidas cronologicamente entre a nossa chegada a conhecer a vontade de Deus e a nossa. Na execução do mesmo, pois esses dois eventos devem sempre ser simultâneos, né? Conhecer a divina vontade e a nossa, deve ser simultâneo. Jesus conta a Luísa como cosmicamente trágico, mesmo uma pequena hesitação em fazer a vontade divina é uma vez que essa vontade é conhecida. Então, se você já sabe que você tem que fazer a vontade de Deus e uma mínima hesitação te atrapalha não fazer, você ainda suspira, né? Como o mesmo suspiro de queixa faz todo o céu lamentar. Mas não fazemos isso o tempo todo? Aí ele está falando aqui, né? Então, voltei aqui para poder entender o que ele quer dizer. Né? Quando nós nos queixamos, hesitamos em fazer a vontade de Deus, mesmo que seja por um breve momento, né? E o céu lamenta. Então, quando nós permitimos a nós um breve olhar exterior e interior para ver, né? Para prosseguir, antes de prosseguir, se a gente já sabe o que é a vontade de Deus, a gente ainda fica questionando. Porque as circunstâncias revelaram que é assim, isso é rebelião. A gente fica questionando ainda, né? Ainda pensando se vamos fazer ou não. Fazemos o que sabemos que devemos, mas somente depois de garantir que seja conhecido por aqueles, né? De mostrar para os outros que você está fazendo. Então, eu só vou fazer a vontade de Deus quando alguém estiver vendo o que eu estou fazendo, né? Criamos pequenas regras para nós mesmos que permitem um período de ventilação,
regras para poder nos dar um período de ventilação, deve ser um período de fresco, você fica descansado sem fazer a vontade de Deus, né? Talvez isso. De prazer, né? Queixas ou reclamações quando algo não corre como esperávamos ou queríamos, isso é rebelião. E quando ninguém mais pode ver ou ouvir, nos permitimos amaldiçoar nossas circunstâncias. Quando ninguém tá vendo, aí você começa a reclamar. Não tem como, gente. Viver na divina vontade não tem como. Isso aí não dá, não funciona. A pessoa que tá vivendo na divina vontade não vai receber o dom, ela vai perceber que esse dom não existe nela. Porque ela é assim, é muito fácil, Jesus não permite que essas coisas aconteçam. Não dá pra gente viver nas duas realidades, ou a gente vive na divina ou a gente vive na humana. E é claramente, Jesus ele deixa você ver claramente, você vê 24 horas por dia quem você é. Eu não sei de onde que assim, eles vêem tanta dificuldade no dom da divina. Sabe por que tem essas dificuldades? Porque eles mesmos colocam. Eles mesmos estão colocando a receitinha de bolo, e aí como eles acham que é uma receita de bolo para viver na divina vontade, então eles colocam a parte da contra-receita, aquilo que atrapalha a receita funcionar. É isso que eles ficam, porque é impossível você enganar Deus. O dom da divina vontade é Deus puro, gente, é divina, é vida divina em você. Não tem como você enganar Deus, você vai perceber que você está enganando Deus. Viver na divina vontade é uma coisa muito real. É muito entre você e Deus plenamente. Não tem como enganar Deus. Entendeu? Não tem por que fazer regrinhas para nada, nem explicar as contra-regras. Não tem regra. Ai, eu fico triste, meu Deus, para ler essas coisas, meu Deus. Aqueles que, de acordo com o seu estado de vida, têm o dever de estar atentos ao bem dos outros. É tudo regra. Minha filha, que se diz fraqueza humana, na maioria das vezes é falta de vigilância e atenção da parte dos líderes, ou seja, pais e superiores. Vou ler por parte de Jesus. Minha filha, as obras que mais exacerbam minhas mãos e que mais amarguram e ampliam minhas feridas são as boas obras feitas sem atenção. De fato, a falta de atenção tira a vida do bom trabalho, e as coisas que não têm vida estão sempre perto de apodrecer. Por isso me enojam, e para os olhos dos humanos, um bom trabalho feito sem atenção é um escândalo maior que o próprio pecado. Então, é isso. Ouve só o que Jesus está falando. Só isso. Não presta mais atenção em mais nada. Tá? Só isso. A boa intenção, né? E aí eu queria tanto falar do orgulho, mas eu vou achar os trechos do orgulho aqui, vou fazer um especial contra o orgulho para vocês, tá bom? Jesus, eu confio em vós, fiat, fiat, fiat.